Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula. Meu nome é William Gomes e nela vamos discutir um pouco sobre o FEMEA, que é a análise modo e efeitos de falha em potencial, ou do inglês Failure Mode and Effect Analysis. Os três principais objetivos do FEMEA é identificar, priorizar e minimizar os riscos. Bom, de que forma a gente vai fazer isso? Para identificar os riscos, primeiramente a gente tem que analisar no nosso processo produtivo quais são as possíveis falhas que podem vir a acontecer. Então eu tenho que identificar qual que é o modo da falha. Então qual que é o problema que pode acontecer tanto no meu projeto quanto no meu processo. Depois eu tenho que analisar o efeito. Vou analisar o efeito desta possível falha que aconteça no meu processo. Por fim, eu tenho que analisar qual que é a causa desta falha, o porquê que aconteceu essa falha. Posteriormente, a gente tem que analisar a priorização dos riscos, né? Eu preciso identificar quais são os riscos que eu vou atacar primeiramente para aquilo não acontecer, né? A gente nos próximos slides a gente vai verificar como que a gente pode priorizar esses riscos. E por fim, a gente busca estratégias para minimizar e eliminar esses riscos. Então o FEMEA, ele fica claro que é uma ferramenta de análise prévia de um processo produtivo ou de um projeto. Então eu analiso previamente o que pode dar errado. É diferente de uma ferramenta de Ishikawa, que eu analiso posteriormente, né? Eu posso utilizar posteriormente a causa. Claro que o diagrama de Ishikawa ele pode ser analisado também da mesma maneira, só que o FEMEA ele te traz uma validação mais aprimorada, baseado em valores exatos do que aquilo pode reproduzir no meu processo produtivo ou do projeto, principalmente do projeto lá dentro da fábrica do meu cliente ou dentro da casa do meu cliente. No processo produtivo, analisando o processo produtivo dentro do meu parque industrial. Então eu analiso todas essas falhas, analiso o modo, analiso qual que é o efeito que isso pode acontecer e também analiso qual que é a causa, qual que é o porquê daquela falha, o porquê que ela pode ocorrer, o porquê que ela ocorreu, ok? Trazendo um pouco do histórico do FEMEA, ele foi utilizado primeiramente pelo exército americano em 49. Ele pós-guerra, eles precisavam, né, de uma ferramenta que aprimorasse o seu processo produtivo, porque na época tinha escassez de alguns produtos pós-guerra, né, e precisaria desenvolver a parte do armamento bélico. Então eles precisavam analisar o seu armamento bélico, né, principalmente na fabricação de equipamentos. Depois a NASA, né, ele começou a utilizar no seu processo em 1960. Ela foi publicada como norma, né, como a SAI-J 1739 em 94. Em 98 ela foi disseminada como uma norma da qualidade 9000, né, em 98. E só por fim, só em 2002, ela foi incorporada oficialmente como uma ferramenta de prevenção de problemas passíveis de auditoria, segundo a norma ISO-TS 16949 de 2002. Os principais fundamentos para uma boa elaboração do FEMEA e para ser uma ferramenta mesmo aplicável no nosso processo produtivo do projeto, primeira coisa, ela precisa ter apoio da gerência, né? Essa ferramenta, ela não pode ser uma ferramenta de gaveta, ela tem que ser uma ferramenta que a alta direção, a gerência, elas também utilizem para análise do processo produtivo, a qual está sendo gerenciada, né? Também precisa ter uma abordagem de toda uma equipe. E essa equipe necessariamente precisa ser multidisciplinar para analisar de maneira verticalizada e de maneira horizontal, ou seja, em todas as direções, aquele processo ou aquele produto que está sendo analisado, as suas falhas. Outra questão, sempre tem que ser relacionado a causa com o seu efeito. O porquê que aquilo está acontecendo,
daquela determinada falha. E o seu efeito, o que acontece se essa falha acontecer no meu processo produtivo. Uma outra questão também que é bem importante é a definição do cliente, né? Muitos produtos, muitos processos necessitam passar por uma análise do nosso cliente lá na ponta. Então, previamente, a gente tem que analisar quais são as falhas que podem acontecer em mãos do nosso cliente. A gente tem que se prevenir. E essa ferramenta, como eu já disse antes, é uma ferramenta viva, né? Ela não pode ser uma ferramenta de gaveta, ela tem que ser uma ferramenta contínua, ela tem que ser uma melhoria contínua. Eu não posso parar o meu processo, ela não pode ser engavetada. Fiz a primeira vez e parei. Ela sempre tem que ser trabalhada, e ela tem que ser trabalhada junto com outras ferramentas, com diagrama de Chicago, gráfico de Pareto, plano de controle principalmente. Assim, pessoal, finalizamos a primeira parte do estudo sobre FEMEA. A seguir iremos trabalhar sobre tipo de FEMEA e mais algumas aplicações, como montar o FEMEA também. E eu agradeço por mais essa videoaula e até mais.